Flávia Almeida e nós estamos falando sobre Feng Shui aqui 50 dias consecutivos, né? Eu sou especialista em Feng Shui, também designer de interiores e tô trazendo para vocês várias dicas que eu acredito que tenha feito diferença para várias pessoas. Eu tenho acompanhado os comentários, tem hora que eu consigo responder direto, outras não, mas eu fico muito feliz que vocês estão participando, viu? Muito obrigada, agradeço de coração. Hoje a gente vai falar sobre estimular uma equipe no escritório, né? Talvez você trabalhe no escritório, ou talvez você tenha um escritório, e isso vai ser interessante para que você consiga harmonizar, tá? Se você é chefe, a primeira coisa que você deve pensar é: o salário dessas pessoas está bom, elas estão trabalhando num local bacana, né? Elas se sentem confortáveis nesse local, porque tudo isso, né? Essa coisa mental também mexe muito com a pessoa para que ela seja estimulada, né? Isso é a primeira coisa e todo mundo já sabe. Então, a gente vai para as dicas de Feng Shui, tá? Evite que elas fiquem muito próximas à porta. Por quê? Isso vai fazer com que elas fiquem controlando o tempo. Geralmente secretárias, elas ficam ali porque elas têm essa função, né? Mas se você tem uma equipe, por exemplo, de designers que trabalham só numa sala ou qualquer outra função que seja um bancário, por exemplo, ele vai ficar ali, se ele ficar muito próximo da porta, vai ser aquele cara que vai ficar controlando o tempo inteiro, querendo ir embora, sabe? Então, evita esse tipo de situação, tá? E uma dica, se você é o chefe, você também não fica ali, você fica no fundo. O chefe é o rei, ele vai sempre conseguir ver todo mundo e a porta, tá bom? Dica extra. Dica número 2, quinas. Tudo que fica apontando na direção daquela pessoa, você vai perceber que ela fica incomodada, que ela fica inquieta, porque é como se um dedo estivesse apontando o tempo inteiro. Quando eu faço isso daqui, dá uma sensação estranha, né? A gente se sente incomodado. E a quina, ela vem em direção de você, né? E ela faz com que você se sinta mal. Então é importante, se você tiver qualquer tipo de quina apontando, que você consiga mudar isso. Não existe, existem algumas coisas que a gente coloca, né? Por exemplo, você pode colocar aqueles eles são os protetores que a gente geralmente usa para criança quando é numa mesa, alguma coisa assim. Numa parede você pode mandar lixar, né? Para que fique bem lisinho ali, fique meio arredondado. Se for um armário, você pode pendurar alguma coisa. Normalmente a gente utiliza um cristal multifacetado também, pode ser um cristalzinho assim, ó, tá? Você pode pendurar ele, mas você tem que pendurar ele bem na quina. Então não é uma cura fácil, principalmente para o escritório. Por isso que eu já recomendo as outras coisas, né? E a gente também não quer ficar... Se você tiver 10 quinas, você vai ficar parecendo uma loja esotérica, né? Tudo com um monte de cristal multifacetado pendurado. Essa não é a ideia do Feng Shui. E a gente precisa adaptar, né? Toda a questão da decoração para deixar mais bonito, para deixar mais bacana. Então, veja, né? Se você tem essas quinas... E a gente precisa tentar melhorar essa situação. Eu dei algumas dicas aqui para já você poder resolver alguma coisa, tá bom? Evite salas com muitas portas. Sabe aquele entra e sai? Tem algumas salas assim que você vê que é aquela coisa grande assim e tem um monte de porta e você não sabe para onde olha, como fica, né? Os prédios muito antigos, eles têm esse tipo de problema, né? Então verifica se o teu local é assim e manda fechar alguma, escolhe, né? Coloca uma porta bonita, pode ser uma porta dupla. Tenta modificar isso para que não tenha muitas portas, porque isso também tira a atenção de quem trabalha, tá? Coloque paisagens. Tem alguns locais, isso eu tenho até um cliente que tem um problema, ele é bancário e depois que teve um problema na agência que ele trabalha, ela queimou. E depois que fizeram uma reforma, ele fala: Flávia, é muito baixo aquilo e não tem janela nenhuma, só fica o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Eu falei: olha, coloca um quadro de paisagem, né? Porque pelo menos visualmente você vai estar conectado à natureza. Porque planta é complicado permanecer num local dessa forma, porque não tem iluminação direito. Existem algumas plantinhas que até vão durante um período, né? Mas que não conseguem ficar ali durante muito tempo. Um clorofito vai bem, uma zamioculca vai bem, mas ela vai sofrer, né? A gente não quer isso. Então coloca um quadro bem bonito. Ele até tentou, tadinho, mas não conseguiu. Não foi o caso que ele tenha conseguido e ele continua bem cansado. Porque essa falta, né, de visualização, de contato com o mundo externo,
é ruim. E quando a gente põe algo da natureza, a gente se sente conectado, né? Aí ele terminou colocando alguns cristais, eu falei pra ele sobre outros detalhezinhos assim que ele poderia tentar modificar. Mas a paisagem é bem interessante. É que eu não gosto de deixar todo mundo na curiosidade, porque eu também fico. Por isso que eu tô explicando o caso dele. Então, o que acontece? Quando você tem qualquer tipo de planta, né? Se você tem um local fechado, mas que tenha iluminação boa, por exemplo, você pode usar. Existem algumas plantas que vão bem no ar-condicionado. Já dei 2 exemplos, Chlorophyta e a Myocuca. Elas conseguem persistir, né, nesse tipo de local. Boa iluminação e ergonomia. Basicamente o que eu estava falando para vocês, porque é importante, né, que a pessoa que trabalha para você, ou que você que trabalha no escritório, se sinta bem, né? Nada de cadeiras que a pessoa fique toda torta, que não consiga se sentar, colocar todas as pernas, que não tenha um apoio. Ergonomia é isso, a gente trabalhar os móveis para que eles fiquem de acordo com a pessoa, que a pessoa consiga se sentir bem ali. A gente tem que perceber que existem pessoas que são enormes e tem pessoas que são baixinhas, que existem mesas que não cabem aquela pessoa, que sabe, esse tipo de situação faz com que no dia a dia a pessoa fique cansada, então é muito importante, tá? Outra questão que eu coloquei aqui é a boa iluminação. Não adianta ter aquele monte de luz branca em cima da pessoa só que é para acordar. Não funciona, porque no decorrer do período ela vai ficar muito cansada. Então tem que ter, claro, uma boa iluminação, mas que ela não seja excessiva, porque senão se ficar com aquela luz no rosto o tempo inteiro, ela vai se sentir mal, né? Então são cuidados que a gente deve ter, que o Feng Shui também recomenda, tá bom? Se você tem uma equipe de trabalho, você já pode fazer ela crescer um pouco mais com essas dicas, tenho certeza. Um beijo e fica aqui para a próxima dica amanhã.